Salve, salve, rapaziada, vocês estão parados? Como é que é o seguinte, nós vamos aqui. Os homens estão desistindo de relacionamento e a culpa é deles, da nossa querida Caicaju. Bom, eu achei interessante esse vídeo porque eu tô nesse quadro de, tipo assim, homens estão desistindo de relacionamentos. Não sei, eu sou um homem e não necessariamente eu desisto de relacionamento, mas eu vou relatar o meu caso aqui sobre esse tipo de coisa. Porque, mano, tipo assim, tem pessoas amigos meus que estão em relacionamentos que realmente, mano, se tu for ver por uma vertente, alguns casos sim, alguns não, mas também depende. Eu também vou falar algumas coisas a mais sobre isso. Então bora lá ver, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e 3, 2, 1, play. Olá, galerinha do mal! Oi. Aqui é a Cacaíju. Hoje eu vou Opa. falar de um assunto que tá bem presente na vida de muita gente. Porque tantos homens estão desistindo ou se sentindo completamente frustrados com o namoro nos dias de hoje. E eu vou começar falando da realidade aqui no Brasil, porque o cenário é bem parecido com o que acontece no mundo todo, mas com o nosso jeitinho brasileiro. Segundo dados recentes do IBGE e de pesquisas sobre relacionamentos, o Brasil vive hoje uma realidade pouco discutida. Existe um contingente enorme de homens solteiros, e não estamos falando de um grupo pequeno ou pontual, mas de milhões de homens jovens entre 18 e 35 anos que seguem solteiros e em muitos casos sem perspectiva concreta de que essa situação vai mudar tão cedo. E é importante. Pior que é verdade isso, mano. O que eu posso falar muito sobre isso, que tipo assim, eu tô com 18 anos agora e tal. Minhas perspectivas sobre relacionamentos é que, mano, eu não vou falar que é aquele caso, nossa, mulher é tudo difícil. Não, não é isso. Pra mim, é mais um problema da geração. Porque, mano, hoje em dia, principalmente eu posso falar por isso, tá ligado? Eu quero me ocupar com as minhas coisas e fazer as coisas acontecerem. Pelo menos pra mim, por enquanto. Porque eu já tentei algumas vezes ir atrás, achei uma menina bonita, eu vou lá falar com ela, conversar e tal. Mas nunca dá certo eu acho que eu não tô necessariamente pronto, especificamente. Por quê? Porque eu acho que, não sei, eu só acho que eu não tô pronto ainda, tá ligado? Quando eu acho uma menina bonita eu vou lá e tento, mas muito difícil, tá ligado? É muito difícil. Não por causa especificamente da pessoa, mas também é minha, da pessoa, também depende muito. Teve que eu já, pessoa que eu achei num relacionamento durante um ano e meio, mas depois de um tempo eu acabei largando e tal. E ela também começou a largar de falar comigo e tal. Teve aquela coisona toda. E eu posso falar real? Mano, eu realmente, o que eu posso começar a pensar agora é correr atrás de fazer as minhas coisas e focar nas minhas coisas e ponto. Uma das coisas que eu acho que me marcou muito, que eu tinha visto no TikTok esses tempos, velho, Mr. Cone falando sobre relacionamentos, tá ligado? Ele falou que se você focar na sua vida, você vai acabar atraindo pessoas, tá ligado? Não importa, tá ligado? Se você continuar o mesmo lascado, você nunca vai conseguir evoluir. Ou seja, você nunca vai atrair pessoas boas para sua vida se você nunca tentar evoluir. Pelo menos pela coisa que ele tinha falado lá, tá ligado? Principalmente, eu não acompanho tanto ele nas lives e tal, mas eu tinha visto esse corte dele e é muito real, tá ligado? Os homens estão desistindo de relacionamentos por conta disso. Porque, mano, não adianta você ter uma relação ali sem você poder dar o que a mulher precisa, ou o que o relacionamento às vezes precisa, ou o que você não tem. Obviamente, existem relacionamentos que não necessariamente são por essa vertente de dar isso pra menina, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Claro que existe, mas se for pensar muito bem, não adianta você entrar num relacionamento sendo que você não vai conseguir entregar sua dedicação para a pessoa e talvez a pessoa não entregue talvez a mesma dedicação que você dê a ela. É muito difícil, tá ligado?
E é muito complicado isso tudo, sabe? E esses dados que eu tô falando é muito preocupante, tá? Realmente. Tipo assim, se eu for ver bem, de 5 amigos, um está no relacionamento, tá ligado? E eu conto como sexto, tá ligado? Então de 6 pessoas, só tem uma pessoa que tem um relacionamento, tá ligado? E se tu for ver bem, é um dado bem preocupante mesmo, tá ligado? Se tu for ver, eu coloco na minha vertente pessoal. Obviamente, com o tempo vai acabar uma coisa ou outra, vai acabar que pessoas vão ter relacionamentos, vão crescer com o tempo, mas mano, você vê que consequentemente, quando você fica mais velho, você consegue meio que as coisas mais fácil. E mano, a nossa geração tá tendo um problema fudido de ansiedade, tá? Porque mano, e a ansiedade vai acabando conforme quando você fica mais velho, tá ligado? Eu não tô nem falando isso, tem muitos dados falando sobre isso, mas muitos mesmo, tá ligado? E, enfim, eu tava falando sobre o relacionamentos, já tive muitos, nunca deu muito certo, porque antigamente eu era um pouco mais banana do que eu sou hoje, eu não tinha um foco, eu não sabia o que eu queria fazer, então eu meio que entrava num relacionamento para ter alguma coisa para fazer durante o tempo, porque eu não fazia nada, eu não estudava, eu não fazia nada. Agora, eu tô me ocupando com o canal, eu tô fazendo minhas coisas, e realmente, mano, quando você tem muita coisa para fazer, às vezes não sobra tempo com um relacionamento e você poderia gastar a energia que você gasta no relacionamento fazer outras coisas que vão ser muito mais benéficas na sua vida, que obviamente um relacionamento também é benéfico para a sua vida. Você ter outra pessoa para compartilhar as coisas e tal é muito importante, só que para uma pessoa que acabou de entrar na vida adulta não é tão interessante, não faz tanto sentido, inclusive, tá ligado? Porque você tá conquistando as coisas agora que você entrou na vida adulta, sabe? Tente deixar claro, isso não é simplesmente uma escolha. Não se trata apenas de não querer namorar. Na verdade, tem muita frustração envolvida. Uma das coisas que mais pesa hoje em dia são os aplicativos de relacionamento, como por exemplo o Tinder. O que acontece nesses aplicativos é bem desigual. A proporção de homens para mulheres é altíssima, e em muitos deles chega a 70% ou até 80% de homens. E isso já cria um desequilíbrio grande. E não para por aí. Os algoritmos desses aplicativos parecem feitos para deixar os homens na mão. Eles favorecem quem já tem muitos matches, quem é considerado bonito, alto, com fotos incríveis e profissão legal. E quem não entra nesse grupo seleto acaba ficando praticamente invisível. O cara pode dar like em 200, 300 mulheres por dia e receber 2 ou 3 respostas ou nenhuma. E enquanto isso, muitas mulheres recebem dezenas de matches e mensagens em poucas horas. Já ouvi amigas... aliás, uma das coisas que eu também queria comentar também, que ela falou sobre isso, aplicativos de namoro. Mano, eu já ajudei o meu primo, realmente, eu já ajudei o meu primo nesse coisa de relacionamentos, tá ligado? Ele entrou no Tinder, tá ligado? Eu abaixei pra ele, mas ele sempre foi o cara mais do papo mais boca a boca, tá ligado? Conversar com a pessoa, essas coisas assim, tá ligado? Conversar, mandar mensagem no Instagram, tá ligado? Quando ele usou o Tinder, ele falou pra mim que foi uma experiência meio memes, inclusive, porque é complicado. Ele disse pra mim que tem que pagar, tem um monte de coisa e tal, pra você encontrar pessoas, que não sei o que, conversar realmente. É complicado, eu nunca usei o Tinder, porque também eu acabei de ter 18 anos, então não tem muito pra quê. Mas eu acho interessante como esses aplicativos gostam de tirar dinheiro de trouxa. Falando que precisam filtrar muito, porque é muita opção e muita mensagem. E isso é desanimador por outro lado, porque é nítido essa diferenciação. Muitos homens se sentem como se estivessem gritando no vazio, como se fossem invisíveis e como se nunca fossem bons o suficiente. E aí vem o efeito bola de neve. Quanto mais o cara se sente rejeitado, menos ele tenta e menos ele investe em si mesmo.
E o algoritmo Peraí, calma aí, também depende da pessoa, porque tipo assim, uma das coisas que eu sempre fiz, que tipo assim, depois que eu tive realmente amigos, porque eu nunca, posso falar a real, tirando um em específico, uma pessoa, eu só fui encontrar amigos de verdade durante o meu ensino médio, tá ligado? Tirando uma pessoa, eu nunca tive amigos de verdade, tá ligado? Depois que eu encontrei realmente os meus amigos, eu comecei a evoluir como pessoa, me tornar melhor. E você percebe como você se botava muito pra baixo. Hoje em dia, eu sou muito mais confiante do que eu era antigamente. Muito. E eu não tô nem zoando. Mas também ainda tem aquelas coisinhas e tal, que ainda fica lá a personalidade tímido e tal, que ainda fica. Mas, inclusive, principalmente hoje em dia, eu não tenho medo de me expressar, tá ligado? E o canal também ajudou isso bastante. O canal me fez ter uma comunicação melhor com as pessoas. E realmente, se você é muito tímido, tente gravar algumas coisas, postar no YouTube, porque isso diminui para um caramba a sua timidez, tá ligado? Você tem que falar com o público, sabe? É muito bizarro isso, tá? E mano, é complicado, tá ligado? Mas isso nunca aconteceu e comigo. ainda mais porque ele fica inativo. É um ciclo cruel. Então sim, os aplicativos de namoro hoje em dia estão deixando muitos homens de escanteio. Não é exagero dizer que para grande parte deles, o jogo online está totalmente desbalanceado. E isso está gerando uma frustração enorme que vai muito além. Mano, como eu falei, você focar em si mesmo, faz suas coisas acontecerem e depois você vai atrás disso, porque sempre aparece depois, mas sempre, tá ligado? E é uma das coisas que eu tô realmente fazendo e que tá fazendo uma puta diferença na minha vida, tá ligado? Entenda isso, foque nas suas coisas, deixe isso pra depois. Eu não vou ficar, ai não, você tá odiando mulheres que não sei o que. Mano, não é isso, tá ligado? Mas foque na sua vida. Se você encontrar um homem legal, você encontrar uma menina legal, uma mulher de verdade legal, ou um homem de verdade legal, se agarre a essa pessoa. E uma das coisas que você tem que focar a longo prazo é naquela pessoa tímida. Uma das coisas que eu reparo, que mano, uma pessoa tímida tem sempre um glow up. Eu tive o meu, porque eu era gordo, eu era muito inseguro, feio para um caralho, e eu tive o meu glow up, tá ligado? E é uma das dicas que eu dou, mano, invista numa pessoa tímida, porque ela tem jeito de virar uma pessoa foda, tá ligado? Tá ligado? E eu já vi várias pessoas que eram tímidas ficarem pessoas belíssimas, tá ligado? Muito bonitas, tanto quanto mulheres, tanto quanto homens. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso, tá ligado? Teve muitas pessoas, principalmente antigamente, que eram muito bonitas e se tornaram feias para um caramba, tá ligado? E teve pessoas feias se tornando pessoas muito bonitas, tá ligado? Eu tô falando assim, mas é meio bizarro. É porque invista a longo prazo nesse tipo de pessoa, porque é muito difícil esse tipo de pessoa atrair você. Eu tô falando por experiência própria. Não invista em pessoas que não querem você, ou não invista em pessoas que é muito aberta. De só não conseguir match. Vemos que os aplicativos de namoro estão deixando a maioria dos homens se sentindo invisíveis e rejeitados o tempo todo. Mas também tem um outro lado da moeda. O que está acontecendo com as mulheres e como isso está piorando muito essa crise no namoro. Aqui no Brasil, as mulheres estão sendo cada vez mais superprotegidas. E não é só uma proteção justa,
é uma proteção que virou privilégio unilateral. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é vendida como algo essencial, mas na prática virou uma ferramenta de poder absoluto. Um homem é tratado como culpado até que ele prove o contrário. Isso é verdade, tá? E isso aconteceu num caso que eu vou falar, do Selbit, tá ligado? Um youtuber muito famoso daqui, vocês devem conhecer o Selbit ou devem já ter ouvido o nome Selbit. Aconteceu um caso muito infeliz, que durante anos ficaram culpando ele sobre uma coisa que ele não era. Ficaram culpando que ele era tóxico, que ele era não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que o outro lado tava mentindo. E depois de 7 anos, ele veio a se pronunciar sobre isso. Tudo o que ele sofreu determinado a essa pessoa, tá ligado? Mano, e uma das coisas que eu vou falar, não se sintam, não se sintam, não existe isso, claro que existe, porra, me escuta, olha, ele sofreu abusos, tá ligado? Ele sofreu abusos por essa pessoa, a pessoa vivia batendo nele, isso se enquadra num caso de abuso, tá ligado? E eu não vou nem falar o que tem no resto do PDF, porque se você quiser você pode correr atrás e saber o que é, mas é muito pesado. E eu não vou ficar falando aqui que senão o YouTube derruba. Mas um dos casos mais famosos é o do Selbit, tá ligado? Que teve isso e que na última vez ela acusou ele de algo terrível. Terrível mesmo, tá ligado? E graças a Deus que ele conseguiu se defender. E eu nunca tinha ouvido sobre esse caso, mas quando eu ouvi, eu acho que é uma das coisas que eu mais fiquei com um nojo ferrado sobre isso, tá ligado? Nossa, um nojo! Ai, meu Deus do céu, graças a Deus que eu nunca soube quem era essa menina. Porque, mano, eu sou daquele tipo de pessoa, não super protetora, mas eu sou muito tipo assim, olha, se você não gosta da pessoa, beleza, teve um relacionamento infeliz com ela, beleza, irmão. Mas não vai ficar atacando a pessoa à toa, tá ligado? Complicado, cara. Mas enfim, isso é um dos casos que tem sobre esse tipo de assunto. Mesmo sem provas, pode destruir a vida de um cara. Ele perde emprego, reputação e liberdade em questão. Exatamente, foi o que aconteceu. O Selbit perdeu muita reputação por conta dessa menina. Durante anos, tá ligado? E é um dos casos que, tipo assim, ainda tá em filo de justiça, tá ligado? Que tá acontecendo o processo, que o Selbit processou essa pessoa. E, mano, é realmente uma das porcarias que acontece no nosso sistema. Que a pessoa pode fazer o que quiser com a reputação da pessoa. Se ela tiver o mínimo, se ela só falar um ai, o cara pode se ferrar muito bonito. Por isso que a gente tá com tanto medo também, tá ligado? Uma das coisas que eu não queria falar, mas a gente vive com medo de tomar, principalmente, um Shadow, tá ligado? Que eu já tomei um Ghost, a pessoa sumiu, tá ligado? Eu já tomei um Ghost. Medo de, às vezes, a pessoa falar, esse cara tá me incomodando, que não sei o que. Ai, pra puta que pariu, depois... Desculpa por falar palavrão, mas... Cara, é complicado, tá ligado? Tem muitas coisas que podem acontecer com o cara só por tentar se relacionar com a pessoa, tá ligado? De horas. E o pior, muitos casos são usados como arma em brigas de casal, vinganças ou até para ganhar vantagem em processos de divórcio. Isso criou um clima de medo generalizado entre os homens. Hoje em dia, muitos caras evitam até olhar na direção de uma mulher desconhecida ou puxar uma conversa. Não, mas peraí, também é sacanagem, né, pô? Uma pessoa tem medo de falar com uma pessoa, pô, sacanagem. Mas eu entendo, tá ligado? Eu entendo. Conversar um pouco. Eu entendo que, conversar com um desconhecido é complicado, que não sei o que, tem várias coisas que podem acontecer. Mas também é foda, um cara ter medo de conversar com uma pessoa normal, sem ter qualquer tipo de... Mano, tô aqui na academia e tal, aí do nada falta energia.
Aí tu não pode falar, putz, tá faltando energia, tá ligado? Ou tipo assim, pô, tá calor pra caramba, não tá? Aí eu, perguntando normais no dia a dia, pô, se a pessoa não puder fazer isso, o que tá acontecendo também, né, cara? Porque qualquer flerte mal interpretado, qualquer brincadeira que não caia bem, ou qualquer discussão que pode se considerar assédio ou violência psicológica, pode acabar com a vida dele. Pois é. Risco altíssimo para quem só quer viver normalmente. Ao mesmo tempo, a cultura atual transformou a mulher em uma rainha intocável. Mulher merece tudo. Mulher é sempre vítima. Mulher nunca erra. E isso não é empoderamento, é mimar em excesso. As expectativas das mulheres brasileiras subiram para um nível surreal. Disso eu vou concordar, porque tem muita gente que se acha a pessoa pica sem ser a pessoa foda, tá ligado? Tem muita gente assim. Eu já encontrei muita gente assim. E eu normalmente, quando eu encontro esse tipo de pessoa, eu só ignoro o que a pessoa fala. Porque é muito ruim. Porque esse tipo de pessoa só tem duas personalidades. Ou a papaizinha do papai, tá ligado? Que sempre tem, tá ligado? Ou aquela pessoa toda desinibida, ai que não sei o que, quer um homem perfeito, pra lá. Elas querem um homem alto de no mínimo 1,80. Bonito, com um corpo definido, com um carro bom, com um salário alto, que seja romântico 24 horas por dia, que entenda todas as emoções dela, que nunca discuta e que pague tudo. Ao mesmo tempo, ele precisa ser feminista, não machista, emocionalmente inteligente e nunca mostre algum traço de masculinidade tradicional. Qualquer coisa fora desse padrão vira red flag imediata. O cara ganha 8k por mês? Pobre. Tem 1,75? Baixinho. Não posta foto na academia todo dia? Sedentário. Mostra vulnerabilidade? Fraco. Não aceita tudo calado? Tóxico. É uma lista infinita de exigências que 95% dos homens nunca vão conseguir atender de verdade. E enquanto isso, nas redes sociais, nos grupos de amigas, na mídia e até nos filmes e séries, a narrativa é sempre a mesma. Todo homem é potencial abusador. Homem bom é... Aí que é complicado, né? Foda isso, mano. É complicado. Mano, eu não vou falar muito sobre isso, porque senão eu vou acabar me estendendo e o vídeo já tá louco pra caralho. Mas eu não vou falar muito mais sobre isso. Mas eu só vou tocar mais um ponto. As mulheres de hoje em dia, ok, tem muita gente que não é assim. Eu estou generalizando, ou seja, numa grande parcela, não é todo mundo, mas a maioria tá tendo esse tipo de... tá fazendo esse tipo de associação exagerada a que todo mundo desse país pode se tornar alguém, que não tem ninguém que tenha um salário a menos de muito baixo, que não sei o que. E isso, tipo assim, muita gente, obviamente existe pessoas que ganham, tem o salário mínimo e tal, fazem as coisas acontecerem com aquilo, mas por causa, principalmente da internet, a gente começou a criar da pessoa que está ascendendo muito rápido socialmente, que ela tem que ser aquele padrão, tipo, eu vou colocar um exemplo aqui, o Zanella, se você não conhece, tudo bem, acho que tá em bolhas na internet, mas o Zanella é um dos youtubers que, desde criança, ele tem dinheiro, a família já tem dinheiro, e ele conseguiu melhorar o padrão de vida muito mais ainda, a família já tinha dinheiro, e ele, no canal dele do YouTube, ele tem 1 milhão e alguma coisa no YouTube, tem muitos seguidores no Instagram. Com o tempo ele conseguiu fazer com que a família melhorasse muito de vida e ele tivesse tudo fácil. Eu vou colocar uma dessas vertentes. Eu sei que eu não conheço a pessoa e tal, mas é basicamente um dos exemplos que eu estou usando. Também aqueles mini coaches, tá ligado? Que explicam, tenho dinheiro na conta com só 6 anos.
complicado, né? Roubando os outros, né? Difícil, tá ligado? Complicado. Esses mini coach, que matemática não é importante, que não sei o que, não sei o que. Ah, pra lá, mano, é complicado, tá ligado? Mas enfim. Raro. Melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. E isso faz com que muitas mulheres olhem pros caras com desconfiança automática, mesmo que o cara seja decente, trabalhador e respeitoso. E o resultado? Os homens bons estão sendo punidos por existir. Eles se sentem desvalorizados, descartáveis, quase monstros em potencial, antes mesmo de abrir a boca. E enquanto isso, as mulheres estão sendo mimadas por essa cultura de vitimismo seletivo e acabam ficando cada vez mais sozinhas, exigindo cada vez mais e encontrando cada vez menos. E também tem que melhorar o padrão, né, rapazinho? Você não vai encontrar um cara ricaço que vai te levar de jatinho na porcaria de Chique Bahia, tá ligado? Calma aí, ajeite suas expectativas, tá ligado? É um abismo que só cresce, e é exatamente isso que tá alimentando a frustração gigante que a gente vê hoje entre os homens brasileiros. Os homens estão pagando o preço mais alto dessa conta. Muitos caras hoje em dia estão simplesmente desistindo. Não é porque eles não queiram namorar, casar ou ter uma família. A maioria quer sim. Mas depois de levar fora atrás de fora, de ser tratado como opção descartável nos aplicativos, de ver que qualquer tentativa de aproximação pode virar acusação e de ouvir que eles precisam ser perfeitos, enquanto as mulheres podem ser tudo menos isso, eles desistem. E o que acontece quando o homem desiste? Ele entra num modo de sobrevivência silenciosa. Aprende a ficar calado, a não reclamar, a aceitar que a vida dele vai ser trabalho, academia, Netflix, amigos quando sobra tempo e no máximo um rolê ocasional. Muitos estão aceitando. Meio que isso. Eu também tô aceitando esse tipo de vida. Pior que é a minha vida mesmo, tá ligado? Mano, é complicado, tá ligado? Mas como eu disse, com o tempo você vai acabar achando alguém. Mas foque na sua vida por enquanto, tá ligado? Uma vida de virtude emocional. Trabalhar para sustentar uma sociedade que o desvaloriza. Pagar imposto para leis que os punem. E serem educados e respeitosos quando veem mulheres sendo mimadas e tratadas como vítimas eternas. Enquanto as mulheres estão aprendendo e sendo ensinadas a odiar os homens, ou pelo menos a tratá-los como inimigos em potencial. Calma aí. Cara, isso daí eu não concordo muito, tá ligado? Mulheres que são tratadas como rainhas. E tipo assim, uma sociedade defende muito as mulheres. Mas calma aí, tá ligado? Ser tratadas como rainhas, deixa eu pensar. Mais ou menos. Mais ou menos, depende muito da pessoa também. Tipo assim, depende muito da pessoa mesmo. Ela não tá errada nesse sentido, não. Eu quase ia puxar um assunto sobre algumas outras coisas que eu tava pensando aqui, que eu já tinha trazido anteriormente, mas, as mulheres são um pouquinho super protetorizadas. Se eu fosse uma mulher, eu poderia demorar muito pra poder ajudar em casa. Eu poderia demorar e tal, mas como eu sou homem, eu já ajudo em casa. Então meio que, ela tem razão nesse sentido. Porque eu vou trazer um tópico também, agora. Mano, os homens quando eles saem pra trabalhar, e tipo assim, quando ele começa a trabalhar, ele, desde o início que ele já tá ganhando dinheiro, ele já tem que começar a ajudar em casa. E mulher normalmente, tá ligado? Como eu falei, normalmente, também depende. Se tiver um pai em casa, é bem diferente a situação, tá ligado? Quando tem teu pai em casa, quando é um homem, tem que ajudar desde cedo financeiramente, comprar umas coisas, já começar a fazer as coisinhas e tal. E a mulher não.
quando tem o pai dentro de casa. Quando não tem, ela sempre ajuda a mãe, tá ligado? Quando não tem. Mas quando tem, normalmente não precisa ajudar. Eu não sei o que a maioria de vocês vai falar sobre isso, mas pelo que eu me lembre, tá ligado? Normalmente as mulheres que estão nisso, sobre quando começam a vida adulta, normalmente quando estão na casa dos pais, não tem que pagar tantas contas quanto um homem adulto que tá dentro da casa. É muito diferente, tá ligado? Principalmente quando você tem pai em casa. Os homens estão aprendendo a se calar e a aceitar o silêncio como forma de proteção. Porque isso é verdade também, tá? Eu não vou falar muito mais sobre isso, mas realmente eu uso o silêncio como forma de proteção. falar, reclamar ou tentar mudar algo pode custar caro. Cancelamento, denúncia, perda de emprego, ridicularização pública. Caralho, um caso que eu acabei de lembrar, velho, foi um caso que teve até da fora da gringa, tá ligado? Um cara tava querendo ganhar um torneio de Marvel Rivals, tá ligado? De $20 mil. Que ele ganhar, peraí, de 20 mil dólares? Não. De 200 mil... Não, era não, de 40 mil dólares, se eu não me engano, né? Dividindo, eu acho que ele ia ganhar uns 8 mil dólares, tá ligado? E ele, com tudo isso que teve, ele foi cancelado por duas meninas que estavam mentindo pra ele sair do torneio, porque ele era um cara bom no jogo, tá ligado? Literalmente, ele era um dos melhores do ranking do jogo. E as meninas, uma das meninas era chefe da equipe. E o cara tava falando assim, ó, ele não tava falando o Woody. Tem umas combinações de bonecos que a gente conseguiria treinar para ganhar mais rápido e tal. E shut up. I didn't play in the personage, ó. In the player, não, in the character, tá ligado? A pessoa queria continuar jogando com um personagem, pô. Queria continuar jogando com o mesmo personagem. Só que ele tava falando, na moral, será que você poderia trocar o boneco pra gente poder fazer uma seleção de time melhor pra gente ganhar o jogo, tá ligado? E ela ridicularizou o cara e cancelou ele no Twitter, tá ligado? Coisa assim, se eu não me engano. Também teve um negócio aí do cereal que teve há pouco tempo, se eu não me engano. Não, foi ontem. Teve um negócio do cereal que, literalmente, só porque ele não deu feliz aniversário para uma garota, o cara tomou a maior chuva de hater que o cara já tomou, tá ligado? Porque ele não queria dar salve, não queria dar feliz aniversário. Por quê? Porque ele acabou de chegar do negócio de Ordem Paranormal e tem muita gente na live dele e tal, que normalmente não estaria lá. E ele barrou isso por enquanto, por conta que muitas pessoas estavam pedindo pra ele fazer salve ou feliz aniversário, tá ligado? E para não ter que ficar enrolando a live pra poder dar esse tipo salve, feliz aniversário, não sei o que, tá ligado? Ele falou no começo da live, pessoal, eu estou barrando os live pics, colocando um bloqueio que eu não, toda vez que tocar o feliz aniversário, não vou ganhar seu dinheiro e eu não vou querer ouvir e não vou responder feliz aniversário ou qualquer coisa assim. Quando a menina mandou, ele tomou cancelamento no TikTok e foi no Twitter, cara. Cara, que bizarro, né? Isso gera uma frustração enorme, uma raiva contida e uma solidão profunda. Muitos homens estão se sentindo invisíveis, e não só nos aplicativos, mas na própria sociedade. Eles são os provedores, os que pagam a conta e os que seguram um sistema nas costas. Mas são tratados como vilões, como tóxicos e como menos importante. E o pior, essa dinâmica tá destruindo a possibilidade de relacionamentos saudáveis pros dois lados.
enquanto as mulheres ficam cada vez mais sozinhas, porque ninguém aguenta o circo de exigências e vulgaridades disfarçadas de empoderamento, os homens ficam cada vez mais isolados, amargurados e sem esperança. Exatamente. Eu, como mulher, vejo tudo isso e fico extremamente triste. Porque no fundo a gente quer o mesmo. Alguém pra amar, pra construir algo e pra ter uma família. Mas essa cultura atual tá destruindo isso. Tá criando dois grupos que se odeiam ou se ignoram, em vez de se complementarem. Exatamente. Os homens precisam se valorizar mais, parar de aceitar migalhas e buscar apoio quando precisarem e sem vergonha. E as mulheres precisam acordar. Ninguém é obrigado a aguentar exigências absurdas, vulgaridades disfarçadas de liberdade e tratamento de rainha, enquanto o homem é tratado como súdito. Se a gente não mudar essa rota, a gente vai acabar com uma geração inteira de homens frustrados e de mulheres sozinhas, reclamando que não tem homem bom, enquanto os caras estão lá, calados e desistindo de tentar com razão. Se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido pra você ou te ajudou de alguma forma, deixa o like pra ajudar o vídeo a chegar em mais gente que tá precisando. Me conta aqui nos comentários. Mano, eu acho que deve ser isso o vídeo, que não tem muita coisa mais a acrescentar, mas o canal da menina tá nos comentários, na descrição do vídeo. Então vamos lá, dê uma força pra menina e tal. Eu nem vi o canal dela pra falar a real, só achei interessante o vídeo e trouxe pra vocês. Mas também vou dar uma olhada nos vídeos dela depois. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like e tchau.